A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, no vídeo de hoje eu vou colocar um áudio para você ouvir aqui, aonde um irmão é constrangido por um ancião para não dar explicações sobre o seu desligamento da CCB bem no momento em que ele está testemunhando. Isso. O ancião vai até próximo a ele e pede para ele não dar explicações, pede para ele resumir, essas coisas, né? Porque eles não querem que as pessoas se expliquem para o povo, porque a explicação que provavelmente vai se dar não é favorável à igreja. É aquela ideia, conta só a obra de Deus, irmão. O que é conta só a obra de Deus? Ou o que significa lá, conta só o que glorifica a Deus? Significa contar só aquilo o que for bom para CCB. É isso. E eu vou rodar esse áudio aqui. Mas antes eu quero explicar para vocês. Por que as pessoas estão publicando as suas cartas de renúncia? Por que elas estão colocando em redes sociais? Por que eles estão colocando nos nossos canais? Por que eles estão indo até o microfone de testemunhança? Tudo isso é resultado de um comportamento do ministério da CCB. Por quê? Quando a pessoa emite uma carta se desligando, principalmente quando essa pessoa tem ministério na igreja, essa carta deveria ser lida diante da Irmandade. Porque o povo precisa saber o que está acontecendo com aquele irmão, né, que simplesmente sumiu da igreja. Ele não foi mais. Mas não é que ele sumiu. Ele se desligou, ele fez uma carta explicando os motivos, agradecendo a igreja. É que ela não foi lida na igreja. Portanto, o povo pensa que aquele irmão simplesmente sumiu. Então, eles entregam as cartas, essas cartas não são lidas, o povo começa a especular e os motivos são: primeiro, não se lê a carta. Segundo, há muita difamação contra essas pessoas que saem da CCB. Por conta do comportamento sectário e fanático do povo, é quase que nula a ideia de que eles vão imaginar que essa pessoa está saindo para ir para uma igreja melhor, ou está saindo porque encontrou o evangelho. Eles não vão falar isso entre eles. Eu estou falando dentro da ótica em que não houve explicação alguma. O que o povo vai dizer entre eles? Esse irmão deve ter pecado. Esse irmão pecou. Aí começa a aparecer as inverdades, as mentiras, os enganos, e tudo isso difamando a vida dessas pessoas. E por isso essas pessoas estão fazendo esses comunicados públicos, para que fique claro, nesses comunicados, pelo menos aos que eu tenho conhecimento e que chegou a mim, estão agradecendo a igreja pelo tempo que esteve nela, dizendo que não está saindo porque cometeu nenhum desses tipos de pecados de morte, e também dando explicações, né, as explicações dos motivos da sua saída, que seriam estudo bíblico, conhecimento do evangelho e assim por diante. Então, se você entrar aqui para reclamar, achar ruim, entenda, isso é resultado das ações de vocês mesmos da CCB, por não fazer o serviço correto, por não fazer o que tem que ser feito, que é ler os comunicados dessas pessoas. Elas estão fazendo por si próprias e dentro e de acordo com a lei, ok? Então, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui esse áudio do ancião se adiantando e pedindo, falando baixinho para o irmão, para a igreja não ouvir, dizendo para ele não dar explicações. Como assim não dar explicações? Ele se levantou justamente para dar explicações e ele pede para não dar explicações. Isso é errado, né? Isso é muito ruim. Então, por conta dele não poder dar as devidas explicações, por isso esse vídeo está sendo feito, né? Para ajudar ali o irmão, para que todos tenham ciência do motivo do seu desligamento. Então eu vou rodar o áudio aqui. Também quero fazer vocês lembrarem de saber, esse irmão entrou em contato comigo e me perguntou, né, se tinham, né, alguma carta, alguma coisa, né, para ele ter como modelo, né, e eu dei algumas orientações para ele. As orientações foram exatamente essas, né, para ele agradecer a igreja, né, dizer que não estava saindo por nenhum tipo de pecado de morte, como eles atribuem lá, né, que você está simplesmente bem com a sua casa, com a sua família, e que não é por motivo de desavença com ninguém da igreja, e por último, que o motivo da saída é simplesmente teológico e bíblico, que a CCB não representa, ao meu ver,
uma igreja saudável, né, para se congregar. Saudável que diz no termo bíblico e teológico, ok? Então nós vamos ouvir o áudio aqui, que é muito interessante esse áudio. Eu já separei algumas observações que nós vamos comentar sobre esse áudio, porque logo depois, além do ancião que tenta inibir o irmão de dar as explicações, depois levanta um fanático. O fanático levanta dando, como é que eu posso dizer? Dando cutucadas no irmão que levantou e que foi impedido de falar, né? Vamos ouvir. Segue aqui. Esse áudio ele mandou para mim, no particular. Vamos ouvir. Paz de Deus, tudo bem? Eu fiz lá a sua orientação, né, para me despedir. E quando comecei a testemunhar, que logo de cara eu disse que estava me despedindo da Irmandade, que eu estava me desligando da denominação Congregação Cristã no Brasil, e comecei a dizer que desde 2015 eu comecei a estudar a Bíblia. Quando eu falei essa palavra Bíblia, o ancião correu para perto de mim e pediu para eu não entrar em detalhes. Aí eu mudei e comecei a falar. Faz 49 anos que eu estou na CCB, 43 de batizado e 20 e poucos anos nesta igreja. E novamente ele veio e falou, não entre em detalhe, só agradece, não entra em detalhe, Newton, não entra. Aí eu falei, Irmandade, eu agradeço a Deus pelo... que eu não tenho, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra essa Irmandade, nem com meus colegas de trabalho da administração, onde eu sou colaborador, e muito menos nenhum problema com o ministério desta igreja aqui. O meu único motivo é doutrinário teológico. Aí ele, Newton, não entra em detalhe, falando baixinho para mandar não escutar ele falando comigo, e ali em cima de mim, sabe? Então eu peguei e falei, Irmandade, eu não posso falar o motivo aqui, mas me procurem quem quiser saber realmente o que está acontecendo. Agradeço a Deus por tudo aí, perdoe alguma coisa, Deus abençoe, Deus seja louvado. Encerrei. A Irmandade ficou furiosa, assim, aqueles que me conhecem, por ele não deixar eu terminar. O testemunho durou 1 minuto e logo em seguida levantou um lá, aquele CCBista chegando, falou, Irmandade, eu não sei porque Deus me manda dizer, mas quero dizer, eu levantei para testemunhar porque Deus me manda dizer que fui batizado com 51 anos e já estudei teologia, física quântica, filosofia e o que mais que ele falou? Começou a falar um monte de besteira que não tem nada a ver e falando, já conheci todas as denominações evangélicas do Brasil, todas, sem exceção. Eu rindo dentro de mim, falando, que mentiroso, mais de 30 mil denominações evangélicas aqui no Brasil, e ele falando isso. E eu vim para cá, para essa graça, e esta aqui eu digo para a Irmandade que esta congregação é a verdadeira graça, sabe? E ficou aquela coisa assim falando, e o irmão não interrompeu ele, sabendo que ele estava mentindo, porque todo mundo sabe que ele não tem condição de, nem analfabetizado, acho que ele é, como que ele fez faculdade de física quântica, e todas essas coisas, né? Mas a Irmandade percebeu o que estava acontecendo ali. Mas depois, pelo WhatsApp, a Irmandade, inclusive os irmãos colaboradores, disseram que estão de braço aberto, que vão sentir minha falta e tudo, né? E parece que a maior parte, assim, é compreensiva, sabe? Inclusive, tinha testemunhas lá, né? Testemunhados, digamos assim, lá que ficaram, assim, indagando a minha amiga lá, uma colega da igreja, uma irmã, falando, mas por que esse rapaz se levantou
para se ficar comparando, querendo ser melhor que o que está saindo da igreja? O que tem o rapaz está só saindo da igreja? Qual o problema? Por que está esse segredo, querendo, deixando ele falar, e o outro querendo ser melhor que ele e tal? Sabe, ficou aquele zunzum muito estranho, meu filho. Mas é isso que aconteceu. Mas graças a Deus, já terminou, tô tranquilo agora. Deus abençoe, viu, Josafá? Paz de Deus. Amém, irmão. Deus abençoe você também. Bom, tá aí, né? Vou começar pelo final aqui. As pessoas simples que não sabem o que é uma seita, eles não entenderam por que aquele movimento todo, porque está impedindo o irmão de testemunhar, né? Que nem ele relata que as pessoas comentam com ele que estavam lá, né? A testemunhada. E por que o outro levantou? Para poder se comparar com ele, né? Que estava saindo e diga-se de passagem, inventando um monte de história que ele já conheceu todas as igrejas do Brasil e, portanto, a CCB é a graça de Deus. Né? Um verdadeiro absurdo. Né? Ele desconfia no áudio que essa pessoa está mentindo, porque aparentemente não tem nem o básico do estudo, né? Quanto mais um ensino superior, ok? Bom, voltando aqui à análise, né? Ele está testemunhando, ele diz que quando ele vai testemunhar, logo de início, quando ele fala a palavra Bíblia, ou seja, quando ele menciona a palavra Bíblia, o ancião corre para perto dele e pediu para ele não entrar em detalhes. Quando ele começa a falar da palavra Bíblia, vocês observaram como a Bíblia está sendo um estorvo para a CCB? Que tudo que está envolvendo Bíblia, eles não estão gostando. Porque a Bíblia é onde se encontra a verdade e os segredos que desmontam esse castelo falso que a CCB inventou e criou. Tá? Eu espero que vocês me ouçam, que o que eu estou falando aqui é para o seu bem. Tá? Então, quando ele fala isso, o ancião já preocupado e desesperado com o que vai vir ali, ele corre para pedir para o irmão não dar detalhe. Né? A primeira coisa que a gente deve observar, como que esse ancião pode se adiantar e dizer para ele não dar detalhes se não sabe nem o que ele vai falar? Ou seja, querendo cercear o momento do irmão de dar as suas devidas explicações por conta da sua saída. Aí, alguém pode dizer, mas o momento da testemunhança é para o Espírito Santo. E quem disse que esse irmão não está guiado pelo Espírito Santo? Quem é você para dizer quem está e quem não está guiado pelo Espírito Santo? É só a própria pessoa que possa saber disso. E essa argumentação a gente faz dentro da parte espiritual. Ou seja, quem é você para dizer ou medir quem é que está guiado pelo Espírito Santo ou não? Agora, na parte da lei e jurídico, né, ali é falado, ali é o momento de louvar e agradecer a Deus. Quem é você para dizer que o que aconteceu na vida desse irmão, até mesmo o fato dele estar se desligando, não dá CCB, não é uma obra de Deus. Não é Deus que está operando. Então, esse irmão está completamente dentro das atribuições que concede o culto para aquele momento de testemunhança. Ok? Né? Então fica aqui a ressalva, o que esse ancião fez não está correto, tá? Se esse irmão se sentir constrangido, isso pode até acontecer com uma ação civil, né? Não digo que ele vai fazer isso, estou falando que ele não poderia ter constrangido o irmão nesse ponto. Aí também depende se o irmão se sentiu constrangido ou não. Depois ele disse, né? Aí eu mudei, irmão, ou seja, eu tentei mudar ali o meu jeito de testemunhar para ficar no agrado do ancião, e ele começa a falar então que fazia 49 anos que ele estava na CCB, 43 anos de batizado e 20 e poucos anos naquela igreja. Também não foi suficiente, e o ancião foi lá, se adiantou mais uma vez e pediu para ele novamente, disse, né, não entre em detalhes, só agradece. Só entra, não entra em detalhes, só agradece. Então, para o CCB nessa parte, só agradece, ou seja, você só vai lá e conta as coisas boas e tal. Mas a pergunta que eu quero fazer mais uma vez, né? Quem disse que o que ele está contando não é uma coisa boa? É óbvio que é uma coisa boa. Então, o ancião não pode fazer da interpretação que ele está tendo, que é subjetiva,
uma verdade absoluta ao ponto de tentar cercear o irmão que está testemunhando. Vocês deveriam ser mais educados e ser mais comportado e respeitar aquele momento que aquele irmão, que provavelmente é a última manifestação dele dentro daquela igreja, e da mesma forma que essas pessoas se levantaram um dia agradecendo porque Deus me chamou nesta graça quando eu estava em outras igrejas e lá não tinha obra de Deus e lá era o homem, era o engano e vocês davam glória e vocês davam aleluia e vocês falavam em língua e o irmão ia sentar, ele está fazendo o mesmo tipo de discurso, só que agora é de saída da igreja. Então quer dizer, testemunhar para glorificar a favor da denominação pode. Dizer que eu estou saindo da igreja porque eu encontrei, né, uma igreja, ou eu estou estudando a Bíblia e por conta disso a CCB não me representa mais como uma igreja cristã. Aí não pode. Isso é 2 pesos e 2 medidas. Ok? E então esse irmão, ele seguiu falando, o meu único motivo é doutrinário e teológico. Aí o ancião vem novamente pela 3ª vez consecutiva e ainda fala o nome desse irmão. Newton. Não entra em detalhes. E isso o ancião está falando baixinho para que o povo não o ouça, né? Para a irmandade não escutar. Mas mais uma vez ele é interpelado. O ancião vai lá e interrompe o raciocínio, interrompe o testemunho do rapaz. Isso é feio, isso é falta de educação, falta de ética, né? Isso não deveria acontecer, ok? E aí, o irmão, completamente cerceado, ou seja, o que eu posso falar aqui então? Nada, né? Você não quer deixar eu falar, ok? Aí ele exprime dizendo, eu não posso falar o motivo aqui, irmão. Mas me procure quem quiser saber mais sobre o que está acontecendo. Aí fica até pior, né? Porque dá um ar, porque a irmandade não ouve. Vê o ancião preocupado, interrompendo. 3 vezes vai na direção do rapaz, dizendo que ele não pode testemunhar. E aí o rapaz resolve dizer, olha, quem estiver interessado em saber o que está acontecendo, me procure. Óbvio que o povo vai levantar aí o quê? Algum tipo de suspeita de que algo errado está se passando na vida desse irmão. Ou seja, olha a situação que causa um ancião despreparado que não tem controle emocional para lidar com as pessoas, né? Então o irmão fala, olha, quem quiser saber, aí fica pior, porque ele não deu os motivos, ele não conseguiu explicar, porque o povo acha que está acontecendo alguma coisa séria. Agora sim, as chances e as probabilidades de difamar esse irmão só aumentaram agora. Só aumentaram, né? Porque provavelmente as pessoas mais simples ali, o que eles vão pensar? Poxa vida, o ancião é um homem sério, um homem de Deus, um homem correto. Se ele está cerceando o irmão, é porque alguma coisa de errado esse irmão fez. Alguma coisa. Sabe lá o que está passando na cabeça dessas pessoas? Quando o ancião estava cochichando no ouvido daquele irmão, mandando ele não detalhar. O que o povo pode estar pensando ali? Será que o povo está parado e olhando assim, pensando que o ancião está falando, irmão, você é um pecador, a gente sabe o que aconteceu com você, vai sentar, irmão, vai sentar, né? É melhor você sentar. Isso pode estar passando na cabeça das pessoas, porque eles não estão ouvindo o que o irmão está falando. Ele deixou no relato aqui dizendo que o ancião veio até perto dele e falou baixinho para que a irmandade não ouvisse. E aí o irmão fica constrangido e fala, quem quiser saber o que está acontecendo, me procura. Fica pior ainda. Portanto, esse vídeo está sendo feito para deixar com mais clareza que esse irmão está saindo desta igreja. Essa igreja é Caieiras, tá? Ali é Caieiras. E esse irmão está saindo da igreja em paz, não cometeu nenhum pecado, né, desses considerado de morte da CCB, não tem problema algum com o ministério. A saída dele se dá apenas por questões bíblicas e teológicas, que a congregação cristã no Brasil hoje não representa mais uma igreja cristã sadia para que ele continue frequentando ela. Ou seja, as pregações não são cristocêntricas, as pessoas da CB não aprendem e não sabem o que é graça, não sabem o que é evangelho, não sabem o que é palavra de Deus, não sabem o que é servir a Deus, não sabem nem se estão salvas. São pessoas que vivem o resto da sua vida uma eterna incógnita. Estou salvo ou não estou salvo? Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz é insuficiente
para essas pessoas, a ponto de que a congregação é uma igreja que acredita que as pessoas serão salvas pelas obras, as obras dela. Isso é o maior escárnio que eles possam cometer contra a cruz de Cristo, né? E então seguiu, né? A Irmandade ficou irritada, provavelmente um povo conversando e bochichando ali. Ele diz que isso não passou de 1 minuto, ele não teve condições de falar, foi praticamente impedido de falar. E aí, para piorar a situação, levanta lá uma outra pessoa, né, para tentar dizer, ou seja, para tentar desmerecer o que o outro irmão ia tentar falar, dizer não, porque eu sou o cara e eu já frequentei todas as igrejas que existem no Brasil, mais de 20 mil denominações diferentes, ele já conhece todas e ele já estudou física quântica. O que tem a ver estudar física quântica? O que tem a ver o estudo secular com a fé em Jesus? O que tem a ver? Não, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, que inclusive o irmão põe sob suspeita se essa pessoa realmente estudou isso tudo, né? E que no final de tudo ele entendeu que Deus falou para ele que a CCB é a graça de Deus, a verdadeira graça. Vale lembrar que também essa pessoa, quando vai se levantar, ele diz que Deus manda ele falar, Deus mandou ele levantar. Vê se pode o nível de fanatismo. Essas pessoas usam o nome de Deus à torta e à direita, né? E aí, para piorar, o ancião não interrompe esse camarada, ou seja, para defender a CCB, joia, pode falar a bobagem que você quiser, ainda que esteja sob suspeita que você está mentindo. Pode falar, o ancião não responde, tá tudo bonito, tá jogando a favor do nosso time. Agora o outro que só queria se despedir da igreja, não ia falar nada contra a CCB, só queria se despedir, aí não pode. Aí ele é interrompido, né? Então, esse irmão cita que a maior parte da igreja dos que entraram em contato com ele é compreensível, entenderam muito bem, entraram em contato com ele, inclusive, né? E aí ele fala que testemunhados daquela igreja, naquele culto, ficou simplesmente pasmo por uma situação daquela, né? Que o ancião não sabe lidar ou contornar uma situação tão simples dessa, que é apenas respeitar o direito de fala do rapaz que quer se despedir. Porque isso é necessário, gente. Eu falo, isso aqui não é um luxo. Eu vou lá. Não, é necessário fazer isso, porque sim, tem muitos casos aqui, inclusive até comigo aconteceu. Esse povo difama as pessoas. Se você sair e não der explicação nenhuma, as pessoas vão te difamar, porque jamais eles vão falar um para o outro, ó, ele saiu porque está dizendo que na CB não tem evangelho. Eles não vão falar isso. Simplesmente, não sei, hein? Ouvi falar umas coisas aí, é grave, entendeu? Deus tirou, Deus limpou. E tudo isso mancha a imagem e a reputação dessas pessoas, que inclusive, muitos deles dependem da sua boa imagem perante o público, ok? Então fica aqui, é lamentável, mas isso aconteceu lá em Caieiras, e se você, irmão, tiver que testemunhar, lembre-se, você tem todo esse direito de fazer a sua manifestação de despedida, obviamente, respeitando a liturgia do culto, respeitando as pessoas, né? E você pode deixar ali o seu parecer com todo cuidado. Olha, gente, eu não vou mais vir no culto, eu vou frequentar outra igreja, eu conheci o evangelho, eu acho que a CCB já não tem aquilo que eu precisava, né? Ou seja, evangelho, tá bom? Agradeço a todos vocês, amo vocês todos, mas eu só estou levantando para comunicá-los que é a última vez que vocês vão me ver aqui. Simplesmente assim. Você pode, tá? Não, você pode. E para quem não tem essa coragem, tá? Faça uma carta, publique ela, ou seja, faça uma carta de desligamento, entregue ao ministério. Se possível for, protocole isso, ou seja, peça para ele assinar uma via e te devolver, e aí você faz o seguinte, você coloque nas suas redes sociais. Isso é para inibir os acusadores e os difamadores, ok? Você precisa fazer isso para defender a sua honra e a honra da sua família. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.